Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. No Evangelho de São João, Jesus está falando da importância de sermos nós da terra, porém nós pertencemos às coisas do alto. E para buscar as coisas do alto, a vida em Deus, Jesus ele nos dá o Espírito, derrama o Espírito sobre nós, porque ele tem o Espírito sem medida. São João Paulo II vai afirmar que o dom do Espírito Santo é um dom pascal, é o dom do Cristo ressuscitado. Na encíclica Domino et Vivificatem, que significa o Senhor que dá a vida, onde São João Paulo II quer falar sobre o Espírito Santo, ele vai dizer que o Espírito Santo derramado sobre a igreja vem a nós à custa da partida de Cristo. Jesus diz aos discípulos do Evangelho de São João: é melhor para vós que eu vá, porque assim eu mandarei o Paráclito, o Espírito Santo. São João Paulo II vai afirmar que para o Espírito Santo vir até nós, o Filho de Deus se entregou por amor à humanidade na cruz. Ele repete: o Espírito vem a nós à custa da cruz. Ou seja, tem um preço para receber o Espírito Santo. São João Paulo II assim afirma que o Espírito é dado pelo poder de todo o mistério pascal. O que isso significa? Que o Espírito Santo é um dom de Deus que vem a nós pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, nesse tempo da Páscoa, é o tempo de reconhecer que o Espírito Santo é dado para guiar a igreja no mundo. É por meio de Pentecostes, a próxima grande festa litúrgica que se aproxima, que nós somos chamados a permanecer unidos na igreja, unidos em oração. A igreja unida tem o poder de receber o Espírito Santo. Toda liturgia eucarística, todo momento litúrgico na igreja se dá por meio de Cristo. E Jesus é a cabeça da igreja, por isso ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja de modo contínuo. Continuamente ele comunica o Espírito Santo. São João Paulo II vai dizer ainda que o Espírito é a alma da igreja. Tem funções parecidas com a alma no nosso corpo. É a alma que comunica a vida. Assim, o Espírito Santo, sendo a alma da igreja, ele comunica a vida eterna à igreja, a vida divina. E o Espírito vai dar vivacidade ao povo de Deus. Então, se nós queremos construir uma igreja viva, se eu quero receber o dom da fé, a alegria, eu preciso estar unido a Jesus, porque é Ele que derrama o Espírito sobre cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, São João Paulo II vai recordar ainda que Jesus, que tem um Espírito sem medida, para nós ele é o Messias, que significa o ungido com o Espírito Santo.
E Jesus recebe esta unção e ele vai transmitir o Espírito, vai transmitir a unção aos apóstolos, dizendo: Vós conheceis o que aconteceu por toda a Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder a Jesus de Nazaré. Nos Atos dos Apóstolos, eles já reconheciam toda a obra do Pai e do Espírito em Cristo. São Pedro, reconhecendo esta unção, ele vai dizer que toda a igreja que tem fé em Cristo, que recebe o batismo, se torna o povo ungido de Deus. E cada cristão batizado se torna também ungido, seja consagrado. Ali o cristão recebe uma missão: ser sal da terra e luz do mundo, lutar pela sua salvação, lutar pela santificação. No Evangelho nós vamos ver que Jesus assume a profecia de Isaías, dizendo: O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me consagrou com a unção, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a pensar as feridas dos corações quebrantados, a proclamar a redenção para os cativos, a libertação para os prisioneiros, e a promulgar o ano da misericórdia do Senhor. Ou seja, uma vez que Jesus é o Messias, é ungido, o Espírito está sobre ele, ele tem uma missão salvífica. Também nós, que somos ungidos, consagrados, recebemos o Espírito Santo, precisamos entender a nossa missão de salvação no mundo. E quando Jesus morre na cruz para salvar a humanidade, o primeiro redimido é a humanidade de Cristo. E ali ele redime o homem e a mulher no mundo inteiro. Então nós que somos guiados pelo Espírito devemos lutar pela nossa salvação e interceder para que Deus tenha misericórdia pela salvação da humanidade. O Espírito continue guiando a igreja, sendo a alma da igreja, a vida da igreja, e que ele possa nos guiar, nos dar vida, que ele nos dê vida em abundância. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.